Boa noite, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui firmes, constantes e seguindo no nosso propósito, porque a Bíblia diz, e ela diz o que em Salmos 44? Minha Bíblia tem por tema assim: o povo de Deus recorda os favores antigos e roga o livramento dos males presente. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Como expeliste as nações com a tua mão e os plantaste a eles, como afligiste os povos e a eles os alargaste, pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço salvou, mas a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem na minha espada me salvará. Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundistes os que nos aborreciam. Em Deus nos gloriaremos todo dia e louvamos o teu nome eternamente. Mas agora tu nos rejeitaste e nos confundistes, e não saias com os nossos exércitos. Tu nos fazes retirar do inimigo, e aquele que nos odeiam nos tomam como saque. Tu nos entregaste como ovelha para comer e nos espalhaste entre as nações. Tu vendes por nada o teu povo e não aumentas a tua riqueza com o seu preço. Tu não fazes o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e zombaria daqueles que estão à roda de nós. Tu nos põe por provérbio entre as nações, por movimento de cabeça entre os povos. A minha confusão está constantemente diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre. A voz daquele que me afronta e blasfema por causa do inimigo e do que se vinga, tudo isso nos sobreveio. Todavia, não nos esqueceremos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra o teu conserto. Nosso coração não se voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. Ainda que nos quebrantaste num lugar de dragões e nos cobriste com a sua sombra da morte, se nós esquecermos o nome do nosso Deus e estendermos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura não conhecerá Deus isso? Pois ele sabe os segredos do coração. Sim, por amor de ti somos mortos todos os dias. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Desperta, porque dorme, Senhor. Acorda, não nos rejeites para sempre. Porque esconde a tua face e te esquece da nossa miséria, da nossa opressão? Pois a nossa alma está batida até o pó, o nosso corpo curvado até o chão. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Este salmo é um salmo que no meu linguajar eu falo que é o salmo de oscilação. Por que é um salmo de oscilação? Porque é um salmo que passa por várias fases. Primeiro, esse salmo ele foi escrito entre os filhos de Corá, aqueles que eram responsáveis pela adoração no templo da casa do Senhor. E esse salmo foi escrito depois de uma derrota humilhante que esse povo havia passado. Porém, olha como começa esse salmo. O povo de Israel, ele tinha um costume de cantar louvores ao Senhor, de engrandecer ao Senhor após as vitórias concedidas pelo próprio Deus. Em Êxodo 15, depois que o povo passa pelo Mar Vermelho com os pés enxutos, que os seus inimigos são derrotados, eles ali levantam uma adoração a Deus, exultando e engrandecendo o nome do Senhor pela vitória. A Bíblia fala em Juízes 5 que há um cântico de Débora e Baraque. Deus dá uma ordem para Baraque para ele ir de encontro ao inimigo. Baraque teme, não vai. Débora chama ele, reforça o aviso. Ele fala que só vai se Débora for. Porém, Débora fala, vou até ir com você, mas a sua vitória não vai ser nem da tua mão nem da minha, vai vir da mão de uma mulher. E é onde Jael entra na história, mata ali Cícera dentro da tenda. Bom, enfim, depois de tudo isso, da vitória, eles também
dão louvores e fazem o cântico de Baraque e Débora, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Então, aquele costume de adorar a Deus depois das vitórias era um costume de Israel. E isso não pode se perder sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós fazemos ações de graça, cantamos louvores a Deus depois da vitória. Então, nós precisamos mesmo ser gratos ao Senhor e ser agradecidos pelas bênçãos. Mas esse texto começa assim, ó, glorificando a Deus pelas vitórias que eles já tinham concedido, eles estavam trazendo a lembrar, na memória aquilo que dá esperança. Olha só como começa o texto. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado os feitos que realizastes em seus dias nos tempos da antiguidade. E aqui vai um recado para mim e para você que é pai, para mim e para você que já somos um pouquinho mais velho, dos 30 anos, 40, 50, 60, 70. Será que você viveu alguma experiência boa com o Senhor? Deus já te deu vitória no momento da tristeza e da adversidade? E você tem passado isso para frente? Aqui eles estão falando, estão agradecidos, porque muitas vezes quando nós testemunhamos da grandeza do Senhor, quem nos ouve tem a fé acrescentada, tem a fé aumentada. Então aqui ele está falando, olha, que eles já tinham ouvido o que os pais tinham dito, eles já tinham ouvido os feitos que o Senhor tinha feito, como o Senhor tinha expelido as nações com as mãos, como o Senhor deu a terra para eles em conquista, né? E também, no meio do testemunho, os antigos falavam, olha, não foi com o meu braço não, não foi na minha força não, foi na força do Senhor. E aqui tem um segredo para mim e para a tua vida. Por que Deus deu vitória para eles? Olha só, verso 3. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, pelo seu braço o salvou. Não foi mérito deles, mas a tua destra e o teu braço e a luz da tua face do Senhor, porquanto te agradaste deles. Olha o que eu aprendo aqui, quando o Senhor se agrada de nós, Ele entrega o inimigo nas nossas mãos. Ele entrega as bênçãos nas nossas mãos. E para o Senhor se agradar de nós, hoje eu aprendi lá na igreja, quer que o Senhor se agrade de ti? Um segredo espiritual. Cuide da sua vida. Ângela, quando você cuida da sua vida, você ora mais, você lê mais, você medita mais, você louva mais, você não quer saber da vida do outro, não quer saber o que está acontecendo. Aí fala, você está se escondendo. Não, eu estou cuidando da minha vida, porque cuidar da nossa vida dá trabalho. Quando nós cuidamos da nossa vida, a gente cai naquele texto, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Hoje eu ouvi essa palavra maravilhosa no culto de ensino pela boca lá da nossa pastora. Então, recado de Deus para mim e para tua vida, cuida mais da tua vida. E aí o que vai acontecer? Você, conforme vai cuidando da tua vida, melhor você vai se policiando, você vai se examinando, e nesse caminho o Senhor vai se agradando de ti, porque Ele está vendo que você está buscando a vontade dEle e o querer dEle. E se você agradar o Senhor vai liberar a bênção sobre a minha e sobre a tua vida. Olha que segredo maravilhoso. Mas vamos lá, isso eles estão falando do passado, mas agora no presente, olha o que eles estão passando, verso 9. Mas agora tu nos rejeitaste, nos confundiste e não saís conosco aos exércitos. No mínimo, aqui eles estavam tendo um problema, estavam tendo alguma guerra, alguma coisa aconteceu. No meio do caminho, algum inimigo derrotou eles, e assim na nossa vida. Nossa vida cristã não é só de vitória não, querido. A gente oscila assim, né? Nossa vida, não tô falando da vida espiritual, que muitas vezes acaba oscilando também, que não é bom a gente permanecer naquilo que a gente aprende. Mas muitas vezes a nossa vida cotidiana, uma hora você tá bem, uma hora você tá mal, e é igual uma montanha russa. Você tá subindo, daqui a pouco você tá descendo, tá subindo de novo. Essa é a nossa vida. Os pais contaram as vitórias, só que agora eles, no presente, verso 9 diz que eles estão se sentindo rejeitados pelo Senhor, porque o inimigo tá se triunfando em cima deles. O inimigo, Deus me perdoe falar, mas está sambando na cara deles. Olha só, tu nos fazes retirar do inimigo, aqueles que nos odeiam. Eles estão tomando eles a saco, eles estão sendo saqueados. Eles estão sendo entregues como ovelha para ser comido pelo inimigo. Eles estão se sentindo vendidos por nada que o Senhor está permitindo. Então, olha só, eles estão se sentindo abandonados por Deus. E muitas vezes, quando a gente passa por alguma situação adversa, a gente acha que Deus não está conosco. Não.
Muitas vezes ele está. Tem caminhos que é a gente que caça e tem outras coisas que é necessário a gente passar para crescimento, amadurecimento espiritual. Só que as dúvidas no caminho tem que nos aproximar de Deus, não criar aquele monte de porquê, ai, por quê. Pergunte assim, para que eu estou passando isso? Com qual propósito? O que o Senhor quer extrair de mim? No que o Senhor está querendo chamar a minha atenção? Então aqui, e eles até falam, ó, tu nos põe por provérbio entre as nações, por movimento de cabeça entre os povos. A minha confusão está constantemente diante de mim. Eles estão confundidos, porque a vergonha está cobrindo o rosto deles, eles estão passando por uma adversidade que eles estão sendo assaqueados, eles estão sendo afrontados, e eles estão achando que foram abandonados pelo Senhor. Presta atenção, o Senhor não abandona ninguém. Tudo que nós passamos tem um propósito. Só que, olha aqui, o verso 17 o que fala. Tudo isso nos sobreveio. Todavia, não nos esqueceremos de ti. Olha que coisa linda. Aquele que é fiel pode passar por lutas e adversidades, mas ele sabe que é passageiro, que na hora certa o Senhor vai entrar com vitória. Todavia, entretanto, não esqueceremos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra o teu conserto. Eles vão guardar o mandamento do Senhor, ainda que estão sofrendo, que estão chorando, que estão sendo envergonhados. Eles não vão esquecer do Senhor e vão guardar os seus mandamentos, porque eles acreditam que o Senhor tem o poder de livrar aquele que é fiel. Mesmo na nossa pouca força, nós guardamos a palavra e não negamos ao nome do Senhor, o Senhor guarda o que é fiel. E para terminar esse salmo, olha que lindo, termina assim no 26. Levanta-te, Senhor, em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Eles fazem um clamor com esperança. Senhor, se levanta, venha ao nosso auxílio, Senhor, nos ajuda. É a certeza, a confiança nos dá certeza que nós podemos confiar no Senhor, que Ele vai nos ajudar, que Ele vai nos responder, que Ele pode estar em silêncio, mas na hora certa Ele vai se levantar para nos livrar. Tem situações que a gente passa, que a gente que caça assunto, mas até nessas situações o Senhor por misericórdia nos livra. E tem situações que nós precisamos passar para amadurecimento, crescimento espiritual, e muitas vezes nós precisamos se sentir sozinhos. Porque muitas vezes nós confiamos no irmão, confiamos na família, confiamos no esposo, né? Aqui Baraque foi procurar Débora confiando que Débora pudesse ali ajudar ele, quando Débora chama Baraque. Mas a Débora fala assim, olha, a vitória vai vir com uma mão, eu vou com você, mas a sua vitória vai vir da mão de uma mulher. Não sei se Baraque pensou que seria da mão da Débora, mas veio da mão da Jael. Porque muitas vezes a gente está dentro da tenda, mas a gente está ligado no eterno. Então nessa noite, presta atenção, a vida é normal, tem dia que você está confiando, tem dia que você está triste, tem dia que você está abatido, tem dia que você está mais em cima, tem dia que você está mais embaixo, mas creia numa coisa, o momento que você estiver vivendo, Deus, Ele não te deixa só. E se Ele se agradar de você e de mim, Ele vai entregar as vitórias na nossa mão. E para a gente se agradar, para o Senhor se agradar de nós, a senha é: cuida da tua vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Cuida dela, zela dela, perfuma ela, dá alimento para ela que é a palavra, dá alegria para ela que é louvores a Deus, dá intimidade para ela que é conversa com o Pai em oração. Cuida da tua vida, que enquanto você cuidar da tua vida, Deus vai se agradar de ti e vai cuidar de ti e da tua família também. Que Deus em Cristo vos abençoe, Deus te abençoe, uma boa noite. E amanhã nós seguimos o nosso propósito. Fica com Deus.